Já imaginou receber R$ 500 de aluguel todos os meses, livres da cobrança do imposto de renda e sem precisar ter um imóvel para isso? Parece meio louco, não é? Mas essa é uma realidade super possível e é acessível para todas as pessoas. Haja visto que com apenas R$ 10 você consegue comprar ótimos imóveis pagadores de dividendos. Então, não por este vídeo, pois neste mês ainda você começará a receber os seus aluguéis. Se você tem pouco dinheiro e já gostaria de começar a investir em imóveis, os fundos imobiliários são de longe a melhor alternativa para você iniciar, pois com pouquíssimo dinheiro você consegue acessar imóveis dos mais diversos segmentos de mercado. E a minha intenção com esse vídeo é construir uma carteira de investimentos somente com fundos imobiliários em que você receberá até R$ 500 de dividendos todos os meses, e eu tentarei construir uma carteira com foco em fundos base 10, pois o objetivo aqui é deixar bem claro que investir é sim para todo mundo e não precisa ser mais uma pedra no seu sapato. Lembrando que nenhum desses ativos que serão mencionados neste vídeo servirá como indicação de investimento. O meu objetivo é passar informação de qualidade através da educação financeira, e eu espero que você possa usar esses ativos como uma proposta de estudo para que você mesmo tome a decisão de comprar ou não. Mas como avaliar um fundo imobiliário na prática? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar quais são os principais indicadores para você avaliar um fundo imobiliário e quais são os 3 melhores sites que eu utilizo para fazer essa análise. O que eu acho mais fantástico dos fundos imobiliários é que nós já sabemos como o imóvel funciona e entendemos como é a geração de renda ali dentro. Então, não tem muita complexidade para ficar avaliando. Por exemplo, existem FIIs de galpão logístico. Logo, você compreende que grandes empresas como Amazon, Magazine Luiza, BRF e várias outras precisam desses lugares para armazenar os seus produtos e depois distribuir para as empresas ou as pessoas. E empresas de grande renome como essas possuem um fluxo de entrega bem gritante, e isso é ótimo para a geração de caixa do fundo. E tem também os fundos imobiliários de shoppings, e esse fica ainda mais prático para você entender, pois você sabe que ali tem as lojas e que essas lojas geram receitas, e quanto mais pessoas estiverem circulando naquele local, a probabilidade de maiores rendas se torna uma possibilidade. Logo, os donos do local pagam direitinho os seus aluguéis para o fundo e parte do lucro é distribuído aos seus investidores minoritários, ou seja, eu e você que está me assistindo. Então, pegue o seu caderninho para começar a anotar esses indicadores e quais são os padrões que eu acho relevante a avaliar. E não se esqueça que todos esses indicadores devem ser avaliados em conjunto e nunca de forma separada, pois pode acontecer de, em alguma fase do mercado, aquele fundo estar passando por alguma dificuldade momentânea e vários desses indicadores sofrerem alguma flutuação muito drástica. O primeiro indicador é o de liquidez diária, seria o quanto de movimentação financeira está acontecendo naquele período. E eu curto olhar para uma liquidez acima de R$ 1 milhão, mas pode haver as suas exceções. Depois temos o patrimônio daquele imóvel. E como o patrimônio engloba a diferença entre os ativos e os passivos daquele lugar, quanto maior, melhor. Acima de R$ 1 bilhão seria maravilhoso. Depois temos o dividend yield, que diz respeito sobre a quantidade de dividendos que foi distribuído durante um certo período. E eu sugiro você avaliar aqueles que estão entre 8 até 14 ou 15% ao ano, para você não correr tantos riscos assim. E o preço do fundo dividido pelo seu valor patrimonial, que é o P sobre VPI. E é interessante de estar entre 0,85 até 1,15. Abaixo de 1, o fundo está com deságio, ou seja, está sendo negociado abaixo do seu valor de mercado e pode ser muito bom para ótimas oportunidades. E acima de 1 está com ágio, ou seja, sendo negociado acima do seu valor de mercado. E como estamos falando de dividendos, busca avaliar como está a distribuição desses dividendos. Quanto mais linear for, melhor, pois mostra que o fundo está pagando de forma consistente. Agora, iremos mencionar sobre um dos indicadores mais valiosos dos fundos imobiliários e que mexe praticamente com todo o fluxo financeiro do fundo, que é a vacância física. Pensa comigo, se um shopping tem várias salas para alugar e a grande maioria não está alugada, você concorda que o fluxo financeiro ali será um pouco baixo, pois tem poucas lojas gerando receita para o imóvel. Então, quanto menor for a taxa de vacância, melhor. Nesse quesito, uma vacância física de até 10% é bem aceitável. E quanto mais perto de zero, mais vantajoso é para o fundo. E agora, para fechar a ideia, iremos entrar num dos indicadores cereja de bolo dos imóveis, que é a diversificação imobiliária. Então, ter uma carteira que tenha vários imóveis e estão distribuídos em vários estados do Brasil é uma baita oportunidade. Pensa comigo, se tiver algum imóvel indo um pouco mal, você tem os outros imóveis para segurar aquela crise por um tempo e isso fica se rebalanceando. Por isso, tenha cuidado com os fundos imobiliários que são monoativos e estão localizados em somente um local, pois se vier uma crise naquele setor, a sua rentabilidade e dividendos irão sofrer demais, pois você está muito exposto ao risco. Por isso, mesmo aquele ativo tendo todos esses filtros que eu mencionei, eu não investiria por ter somente um imóvel no portfólio
do fundo. E eu espero que você tenha entendido o porquê de não olhar somente para um único indicador e tomar a decisão de compra. E por onde você consegue avaliar essas informações? Geralmente eu utilizo esses três sites: o Funds Explorer, o FIS.com.br e o Investidor 10. Na verdade, o Investidor 10 é o que eu mais utilizo. Eu sempre faço uma mesclagem de avaliação entre eles, pois sempre tem um que é mais completo e didático visualmente, e isso facilita muito durante o processo de análise. E agora que você já sabe quais são os indicadores mais importantes a serem levados em consideração e os sites para você ter acesso às informações, vamos falar sobre os 5 bons fundos imobiliários que irão te pagar R$500 mil de aluguéis todos os meses. Já vou adiantando que eu irei considerar o quanto você deve investir em cada um deles para receber esses R$500 de dividendos. Mas depois trarei uma planilha pegando esses 5 fundos e dizendo o quanto você precisaria investir em cada um deles, para no final o somatório de dividendos que cada um pagar seja no montante de R$500, pois o objetivo é diversificar e jamais concentrar o seu patrimônio em somente um ativo. O primeiro fundo escolhido é o VGHF11, pertencente à classe de fundos de papel, está custando próximo de R$9, tem um P/VP de 0,98 e uma liquidez diária de 4,32 milhões de reais. Tem um patrimônio de 1,5 bilhões de reais e distribuiu 9 centavos de dividendos no último mês. Ou seja, tem um dividend yield de 13,48% ao ano e não tem vacância. É um fundo com múltiplos muito bons e vale a pena você dar uma estudada nele. Esse fundo eu não poderia deixar de trazer para essa lista, pois é o fundo mais negociado da Bolsa de Valores e é um queridinho dos investidores. E sim, estou falando do MXRF11, também pertencente à classe de fundo de papel, está custando próximo dos 10,20 e está sendo negociado um pouco acima do seu valor de mercado, pois está com um ágio de 5%, pois seu P/VP está em 1,05 e não apresenta vacância. Tem uma liquidez diária na casa dos 11,18 milhões de reais e um valor patrimonial de 3,33 bilhões de reais. Distribuiu 10 centavos de dividendos por cada cota, tendo dividend yield de 12,48%. Então, se você comprou uma cota de MXRF11, você recebeu 10 centavos. E se tem 10 cotas, você recebeu R$1 e assim por diante. Basta pegar o número de cotas e multiplicar pelo valor do dividendo. O próximo fundo pertencente à classe de fundo de tijolos e tem o ticker de negociação GER11. Está custando R$9,36 e está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, estando com um deságio de 3%, tendo uma liquidez diária de 4,9 milhões de reais e um patrimônio de aproximadamente 1,2 bilhões. Está com um dividend yield de 11,21% e distribuiu 9 centavos de dividendos no último mês. Esse é um fundo mega diversificado, pois possui 25 imóveis em carteira e está distribuído em 10 estados diferentes. Sua maior concentração de imóveis está lá em São Paulo. É um fundo imobiliário que eu gosto bastante, tenho em carteira. Antes o nome dele era GALG11, caso você não saiba, mas por questão de estratégia do mercado, a gestora do fundo decidiu adotar uma nova roupagem e agora se concentra com o ticker de negociação GER11. E caso você tenha alguma dúvida sobre quais são os principais imóveis dele, está o grupo Mateus, BRF, Pão de Açúcar e vários outros. E no momento o fundo não apresenta nenhuma vacância física. E para um fundo de tijolo, isso é fantástico. Os próximos 2 fundos entraram para minha lista de estudo para colocar na minha carteira de investimento. Então, eu decidi trazer para cá. E vamos começar pelo KNSC11, que pertence à classe de fundo de papel, está sendo negociado a R$9,23 e está com P/VP de 1,04 e com uma liquidez diária de 3,25 milhões de reais. Consta com um valor patrimonial de 1,18 bilhões, distribuiu 9 centavos de dividendos e tem um dividend yield de 10,36% ao ano. E no momento, o fundo não apresenta nenhuma vacância física. E para fechar a nossa carteira de fundos imobiliários, eu trouxe um fundo muito interessante do segmento de shoppings, ou seja, pertence à classe de fundos de tijolos e eu estou falando do CPHS11. Está sendo negociado a 11,12, tem um P/VP de 0,97 e uma liquidez diária de 2,29 milhões de reais. Confesso que esse fundo aqui fura um dos meus indicadores na questão do valor patrimonial, pois esse aqui tem um patrimônio de 735 milhões de reais. Mas, avaliando o seu potencial crescimento no longo prazo, é uma boa oportunidade desses números melhorarem no futuro. Está com uma vacância de 4,50% e distribuiu de dividendos 10 centavos por cada cota, tendo dividend yield de 10,69% ao ano. É um fundo extremamente novo na Bolsa de Valores, mas que é bem diversificado, pois tem 9 shoppings em carteira, sendo distribuído em 4 estados. Inclusive, o Iguatemi de Fortaleza compõe um dos imóveis deste fundo. E agora que foi explanado todas as informações sobre os fundos, o
quanto você precisaria ter investido para receber R$500 de cada um desses fundos? No fundo VGHF11, para você receber R$500 todos os meses, você precisaria ter investido R$49.615 aproximadamente, e isso daria o total de 5.556 cotas. No fundo MXRF11, você precisaria ter investido R$51.000 e isso daria o total de 5.000 cotas. No fundo GER11, você precisaria ter investido aproximadamente R$52.000 e isso daria o total de 5.556 cotas. No fundo KNSC11, você precisaria ter investido R$51.281 e isso daria o total de 5.556 cotas. E no CPHS11, você precisaria ter investido 53.600 e isso daria o total de 5.000 cotas. Mas é claro que essa não seria a melhor estratégia, pois você estaria deixando todo o seu dinheiro num único lugar. Por isso, a ideia é você diversificar o seu dinheiro em todos esses fundos. Logo, iremos simular com os mesmos fundos, porém você receberá R$100 de dividendos de cada um desses fundos imobiliários. E os valores ficariam assim. Para você receber R$100 de dividendos todos os meses de VGHF11, você teria que ter comprado 1.111 cotas, totalizando R$9.922 investidos. Para você receber R$100 de dividendos todos os meses de MXRF11, você teria que ter comprado 1.000 cotas, totalizando R$10.200. Para você receber R$100 de dividendos todos os meses de GER11, você teria que ter comprado 1.111 cotas, totalizando R$10.400. Para o fundo KNSC11, você teria que ter comprado 1.111 cotas, totalizando R$10.255,56. E para receber R$100 de dividendos todos os meses de CPHS11, você teria que ter comprado 1.000 cotas, totalizando R$11.120 investidos. E no final, para receber os R$500 de dividendos todos os meses, você teria um patrimônio investido de aproximadamente R$52.000. Eu espero que depois desse vídeo você possa começar a investir em fundos imobiliários e a construir seu patrimônio financeiro com os imóveis. A acessibilidade é muito grande e democratiza o acesso à bolsa de valores para todos. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que será muito massa de te ajudar e aprender contigo. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo vídeo.